Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui iniciando o estudo, versículo a versículo, da carta de Paulo à igreja em Corinto. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós estaremos estudando os versículos de 1 a 9. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de estar introduzindo a cidade de Corinto no nosso conhecimento. Estivemos ali falando dos deuses que eram adorados pelos moradores daquela cidade. Estivemos falando ali da importância cultural, financeira que aquela cidade tinha em todo o império. Estivemos explicando ali que a cidade tinha 2 portos, a cidade era uma cidade moderna, ela tinha banheiro público, ela tinha iluminação pública à base de lampião, mas eles já tinham essa iluminação. Era uma cidade nova, ela havia sido reconstruída lá pelos anos 40 a.C., então, por ocasião aqui dessa carta, era uma cidade que ela estava ali por volta dos seus 90, entre 90 e 100 anos. Era uma cidade bem nova, mas uma cidade muito imoral, uma cidade onde a prática de idolatria e a prática sexual e a idolatria se misturavam. Porque em adoração a Afrodite, em adoração a Baco e a diversos outros deuses que eram adorados ali naquele local, haviam os prostitutos sexuais, tanto homens como mulheres. E estivemos explicando algumas situações que vão ser apresentadas aqui na carta e que precisam ser contextualizadas para que possamos entender exatamente o que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos. E hoje, então, nós vamos estar aqui iniciando, estudando aqui o prefácio, a saudação e vendo as ações de graça de Paulo para com aqueles irmãos. E nós vamos orar e logo após estaremos, então, fazendo a leitura do texto. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, a vida de cada pessoa, de cada servo Teu, que já tenha Jesus Cristo como Salvador, ou mesmo aqueles que ainda não tenham aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, que se detenham, ó Pai, para estudar a Tua Palavra agora ou em qualquer tempo, ó Deus, em que esse vídeo for projetado. Que a Tua Palavra possa tocar fundo nesses corações, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar ali mexendo, convencendo essa pessoa do pecado, Senhor, nos convencendo da necessidade que temos de buscar a santificação em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, também esse estudo para o entendimento e o melhor relacionamento nosso com as nossas igrejas, com a instituição, ó Deus, que o Senhor nos permite frequentar aqui na terra. Nós te agradecemos e te pedimos todas essas coisas, Senhor. Te pedimos o pleno entendimento da Tua Palavra. Abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender, Senhor, e mais do que entender, colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que o Senhor tem nos revelado. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura, então, dos versículos de 1 a 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também nos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém. Aqui está então, irmãos, a introdução de Paulo. Paulo está introduzindo a sua carta, né? Introduzindo o assunto ali que vai ser tratado com aqueles irmãos. E isso aqui é muito interessante, porque geralmente nas outras cartas que já estudamos, cartas anteriores à carta de Corinto, nós vemos que a saudação de Paulo ela é um pouco mais resumida. Paulo ele não se detinha em detalhar tanto a sua saudação. E a partir aqui dessa carta que Paulo envia à igreja de Corinto, nós vamos ver uma mudança no comportamento de Paulo, porque nós vemos aqui que Paulo ele vai saudar aqueles irmãos, mas Paulo, ao saudar os irmãos, ele já introduz os assuntos que serão tratados para aqueles irmãos. Então é muito interessante porque nesse primeiro momento, Paulo está sendo, nós diríamos, legal, né? Paulo está sendo gentil com aqueles irmãos, ele está falando de forma mansa com aqueles irmãos, ele está dizendo aos irmãos que são, aos santos que estão aí em Corinto, não é, graça e paz, vocês foram, não é, abençoados por Deus com toda sorte de dons, só que tudo isso são assuntos que Paulo vai estar tratando na carta. Paulo vai estar falando ali a respeito dos dons, Paulo vai estar falando a respeito da santificação, da busca pela santificação que todos nós devemos ter, quando ele fala ali a respeito das impurezas sexuais. Então essa é uma introdução diferenciada, porque Paulo, ao iniciar a sua carta, ele já começa a tratar os assuntos que estarão ali no corpo da carta. Paulo começa aqui, por exemplo, né? Vamos começar ali versículo por versículo. Paulo, vírgula, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Antes de Paulo citar o nome de Sóstenes, Paulo vai dizer que ele é um apóstolo. E essa era uma das questões que estavam ali borbulhando, enfervescendo na igreja aos Coríntios, porque alguns irmãos colocavam em dúvida o apostolado de Paulo. Ao longo da carta, entre essa primeira e a segunda carta, nós vamos ver várias questões assim. Os irmãos diziam, Paulo, ele vai deixar bem claro que ele não usou da benevolência daqueles irmãos em receber nenhum tipo de ajuda no período em que ele esteve lá. Essa é uma das ocasiões em que uma das únicas ocasiões em que Paulo vai deixar bem claro que quando ele esteve ali na cidade de Corinto, ele trabalhava ali na construção, na confecção de tendas. E isso, se a gente parar para analisar, voltando lá para a geografia de Corinto, para o contexto lá da cidade de Corinto, nós falamos que era uma cidade que tinha 2 portos. Então, as embarcações, elas paravam ali na cidade de Corinto. E os escravos levavam a embarcação de um lado do istmo até o outro lado do istmo, puxando ele por uma estrada, né, de cascalho que havia sido construída então. A embarcação também era totalmente descarregada, porque não tinha como os escravos puxarem, além do peso da embarcação, toda a carga. E nessas ocasiões também, o que com certeza acontecia, irmãos? Havia ali um momento em que as embarcações paravam e elas também consertavam os seus barcos, consertavam as velas. Então, quando Paulo fala aqui da confecção de tendas, com certeza a Priscila e o seu esposo, eles também consertavam ali as velas, eles consertavam as lonas daqueles navios, daquelas embarcações que estavam ali. E Paulo, ele vai deixar claro para aqueles irmãos que ele trabalhava e ele não quis receber nenhum valor daqueles irmãos. Então, muitas pessoas lá da igreja de Corinto que duvidavam do apostolado de Paulo, diziam o quê? Paulo não quis receber porque ele sabe que ele não é apóstolo.
apóstolo, então ele não quis a nossa ajuda. E Paulo não quis ser o quê? Pesado para aqueles irmãos. E agora ele era acusado de reconhecer que não tinha direito àquele benefício e por isso ele não pegava. Então Paulo, quando ele escreve a carta aqui àqueles irmãos, ele já começa se posicionando. Olha, nesse pequeno versículo aqui, né, no versículo 1 do capítulo 1, Paulo faz 3 afirmações. Se você puder pegar o seu lápis ou a sua caneta e anotar aí ao lado do versículo 1, faça isso nesse momento, porque Paulo, ele vai deixar claro, ele vai afirmar que o seu chamado foi divino. Paulo não foi chamado por homens, Paulo não foi chamado pelos 12, Paulo não foi eleito apóstolo pela igreja. Paulo foi chamado por Deus. Em que momento Paulo foi chamado por Deus? Quando Paulo está no caminho de Damasco. E ali Jesus Cristo ressurreto aparece para Paulo e diz que tem uma obra para eles, que essa obra vai ser realizada no meio dos gentios. Então Paulo recebeu sim o chamado de Jesus Cristo. Uma dos quesitos para ser apóstolo era que a pessoa tinha que ter visto Jesus ressurreto. E Paulo, ele afirma, eu vi Jesus ressurreto naquele momento. E ele começa, o meu apostolado se deu por chamado divino. Tá aqui, ó, vontade, chamado, tá vendo? Chamado pela vontade de Deus, ou seja, o chamado de Paulo foi divino. Paulo destaca a origem divina do seu apostolado mediante o acréscimo de pela vontade de Deus. Quando Paulo diz aqui, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ele deixa claro não só que o seu chamado é divino, mas que a origem do seu chamado também é divina. E Paulo, em terceiro lugar, ele descreve a natureza da sua vocação como a de um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo não é um apóstolo de si mesmo, não é um apóstolo das igrejas. Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele está a serviço de Cristo Jesus. Amém? Depois, no versículo 2, Paulo começa assim, olha, a igreja de Deus. Paulo aqui também já está chamando a atenção daqueles irmãos. Então, no versículo 1, Paulo, ao iniciar a saudação, ele já se posiciona como apóstolo de Cristo Jesus. Então, isso já é um chamado para a igreja da época e é um chamado para nós hoje, que a palavra de Deus, o conteúdo da palavra de Deus no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, mas aqui estamos especificamente falando a respeito das cartas e do conteúdo do Novo Testamento, é divino. É a teologia, não é, instaurada pelos apóstolos. A nossa doutrina, a nossa teologia, ela é neotestamentária, ela está aqui contida no Novo Testamento. E Paulo, ele vai dizer, olha, a igreja, agora ele vai dizer, a igreja de Deus. Paulo, com isso, também está refutando uma das confusões que haviam lá na igreja de Corinto. Porque mais tarde você vai ver que Paulo vai dizer assim, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são apóstolos, e há ainda entre vós aqueles que se dizem ser de Jesus Cristo. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, a igreja não é minha, a igreja não é de Pedro, a igreja não é de Apolo, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E com relação àqueles que diziam assim, eu sou de Jesus Cristo, que na verdade, falamos já na aula passada, que nós podemos aferir que era o pior grupo. Por quê? Porque era um grupo que dizia assim, eu sou de Jesus Cristo, eu não devo satisfação, eu não devo
reverência, não é? Eu não devo obediência a ninguém terreno, a nenhum apóstolozinho. Eu vou direto a Deus, eu vou direto a Jesus Cristo, eu sou de Jesus Cristo. E aqui Paulo já respondeu no versículo 1, quando ele diz que ele é apóstolo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquilo que ele está falando é em nome de Deus, Pai, Deus Filho, inspirado pelo Espírito Santo. E aí Paulo continua. Não é? Com essa questão aqui, quando Paulo diz, olha, a igreja de Deus, Paulo já está repudiando que logo de início aqui na carta, uma das tendências dos coríntios também, que é a de ter um conceito muito alto deles mesmos. Outro ponto relevante é que essa igreja em Corinto, observe, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que se situa em Corinto. A igreja em Corinto existe porque Deus assim determinou que ela existisse. A igreja em Corinto, irmãos, ela é uma posição muito forte, porque Corinto seria o último lugar onde teria uma igreja. Seria o último lugar onde se esperava ver ali um templo ao Deus verdadeiro, ao único e verdadeiro Deus. Era um local de extrema devassidão sexual, era um local de idolatria generalizada, era um local de corrupção. Então, não se esperava que ali pudesse existir, pudesse florescer, crescer uma igreja. E Paulo está então dizendo, olha, a igreja existe porque Deus assim determinou. Apesar da sua devassidão, naquela cidade, Deus resolveu estabelecer uma igreja naquele local. E Paulo continua, aos santificados em Cristo Jesus. Tal como aconteceu com a ideia do apostolado de Paulo, a ênfase agora recai em que eles se tornaram povo de Deus, os coríntios se tornaram povo de Deus, em decorrência de quê? Os coríntios eram gentios e eles só se tornam povo de Deus, como Paulo está dizendo aqui, ó, santificados em Cristo Jesus, porque eles foram santificados em Cristo, eles foram purificados em Cristo Jesus. Eles foram redimidos pelo sacrifício de Cristo na cruz. É isso que Paulo está falando aqui. Então, a igreja é de Deus, não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Pedro. A igreja está em Corinto, nesse local aí mesmo, onde ninguém esperava. É como aquela música, né? O galho seco de uma árvore, né? Onde ninguém jamais pudesse imaginar o Criador ver uma flor a crescer. Assim é a igreja em Corinto. Um deserto, uma devassidão, uma devassidão sexual, idolatria generalizada, corrupção, mas ali o Senhor faz florescer, não é, a sua igreja. E ele continua, aos santificados em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer ali com isso, irmãos? Além de querer dizer, além de colocar claro para aqueles irmãos que apesar dele, Paulo aqui enfaticamente, não é, ele coloca que eles se tornaram povo de Deus em decorrência da atividade divina e do sacrifício de Cristo, não é, na cruz, é o que torna o povo de Corinto povo de Deus. Santificados em Cristo Jesus. Irmãos, em Cristo Jesus, todos nós somos santificados. Em Cristo Jesus, todos nós fomos livres da culpa do pecado. Nós somos livres da culpa do pecado. Mas então nós somos o quê? Santificados em Cristo. Por quê? Porque no juízo final, nós seremos ali absolvidos dos nossos pecados. Por quê? Porque merecemos? Porque fomos muito bonzinhos? Não, porque Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, pagou pelos nossos pecados na cruz. Mas observe como Paulo continua esse versículo.
Vou ler lá desde o início de novo, né? A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ué, irmão, se eles são santificados, como é que agora Paulo diz que eles foram chamados para ser santos? Então, eles são santificados porque, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós e aqueles irmãos na igreja de Corinto fomos livres da culpa do pecado. Mas nós fomos chamados para ter uma vida de santidade. É a busca da santidade, é a busca diária pela santidade. E aqui Paulo também está falando porque ele vai bater naqueles irmãos com relação à imoralidade sexual que estava acontecendo dentro daquela igreja. Porque muitos que eram crentes ali na igreja em Corinto iam também durante um período do ano se oferecer como sacerdotes e sacerdotisas de Diana. De Afrodite, Diana está em Éfeso, de Afrodite. Então havia ali toda uma questão que Paulo precisava trabalhar com aqueles irmãos. Olha, vocês foram santificados em Cristo Jesus, não foi por mérito de vocês, e vocês foram chamados para ser santos. E isso é um chamado para a igreja de hoje. Irmãos, nós fomos chamados para ser santos. Vivemos num mundo poluído, no mundo onde impera o domínio do mal. Mas nós fomos santificados em Cristo Jesus, não por nosso mérito, foi pelo sangue de Cristo na cruz que fomos santificados. E fomos chamados para esse tempo, para fazer a diferença. E aí não fica depositando no missionário, no seu pastor, o quesito de fazer com que as coisas melhorem, porque está em mim e em você. Mudar o local onde eu moro. Não são os outros que têm que mudar, irmãos. Se eu não estou me dando bem com meu marido, não estou me dando bem com meu filho, não estou me dando bem com os meus parentes, eu preciso entender. É como Paulo fala, nós que somos fortes devemos entender a fraqueza dos outros. Então, se você é o forte na sua casa, você tem que entender e, se é necessário ceder, ceda você. Não queira que o outro realize a mudança que é necessária. Comece a realizar. Que pela sua influência, você acaba trazendo as pessoas para o mesmo contexto em que você está. Não é por força e nem por violência. E Paulo continua aqui. Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui, Paulo também mostra uma coisa. Paulo está falando, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, quando Paulo diz que a igreja de Deus que está em Corinto, Paulo está se referindo à igreja local. E agora Paulo está falando, olha, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está falando da igreja invisível. E aí ele vem aqui no versículo 3, encerrando a saudação, e Paulo vai dizer, olha, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui é muito interessante, o Gordon Fee, no seu comentário exegético de 1 Coríntios, um livro muito bom que eu estou utilizando para poder preparar as aulas, não é? Um dos livros que estou utilizando para preparar a aula, irmãos, ele vai afirmar o seguinte, que Paulo, ele tem o hábito de cristianizar tudo em que ele põe a mão. Paulo vai fazer da saudação grega graça e da saudação judaica paz a saudação mais conhecida do Novo Testamento. É uma saudação usada até os dias de hoje, uma saudação, não é, que vemos e ouvimos e às vezes até falamos, né, proferimos. Eu mesmo gosto de saudar sempre que inicio a aula, sempre que estou iniciando um culto ou trazendo algum sermão, gosto de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você ouvir essa saudação, ou quando você proferir a saudação, saiba que graça era uma saudação grega, era uma forma comum dos gregos se saudarem.
do mundo helenístico. Ela vem do verbo alegrar-se. Né? Era uma forma de se cumprimentar, né? de se falar. E eles diziam, era como se eles estivessem dizendo saudações, só que ao invés da palavra saudações, eles diziam graça a vocês, né? A graça, recebam a graça. E Paulo traz ali também a referência judaica, que era o shalom, a paz. Então Paulo junta. E agora existe, né, assim como Paulo fala lá na carta aos Romanos, ele vem falando de gregos e judeus, chega no capítulo 12, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo pega a saudação grega, Paulo pega a saudação judaica, Paulo faz uma saudação para o cristianismo, graça e paz. Receba a graça, receba a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu botei aqui, nesses 3 versículos, eu separei aqui a cristologia, a ênfase cristológica de Paulo aqui na saudação. Olha, primeiro Paulo vai dizer que ele é apóstolo de Cristo Jesus. Segundo, Paulo vai dizer, os coríntios se tornaram crentes, eles foram santificados em Cristo Jesus. Cristãos de todo mundo são designados como aqueles que invocam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui, os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois Paulo vai nos dar a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, que se tornam reais por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então pega aí, irmãos, e sublinhe, né? Jesus Cristo, Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo, né? Sublinha aí, porque nessa pequena saudação está a ênfase cristológica que Paulo está utilizando aqui na carta. Observe quanto conteúdo, né? Em apenas 3 versículos. Mas vamos continuar. Versículo 4. Paulo vai dizer, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então Paulo está aqui agradecendo a Deus a respeito da vida daqueles irmãos. E isso é um costume regular de Paulo, de agradecer a Deus pela vida das pessoas que ele ajudou no convertimento, ele evangelizou, assim como também ele agradece a vida de outros crentes. A capacidade de Paulo dar graças a Deus mesmo em momentos difíceis, porque essa é uma carta difícil. Logo a partir aqui do versículo 9, nós vamos ver que Paulo vai vir, e ele vai realmente ali como um pai, como um fundador de igreja, ele vai ali sacudir aqueles irmãos, trazendo-os para a realidade da busca da santificação, mostrando para eles todas as questões nas quais eles estavam errados. Mas antes de Paulo iniciar todo esse ponto, né, que nós podemos até chamar como negativo, negativo não no sentido de que está errado, mas negativo no sentido de que não são coisas agradáveis para falar com aqueles irmãos. Paulo, antes de iniciar esse contexto, o que ele faz? Ele traz àqueles irmãos a consciência de quem eles são. Quem eles são? Eles são aquelas pessoas que foram santificadas em Cristo Jesus. Eles são aquelas pessoas que devem buscar ser santos diante de Deus. Eles são aquelas pessoas pelas quais Paulo, agradece a Deus diariamente, porque receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, Paulo precisa ser duro em sua repreensão, mas Paulo demonstra que ele entende que, apesar de muitas vezes ele considera que eles são seus filhos amados, ele entende que eles são um povo que pertence a Deus e não a ele. Olha como ele vai dizer, eu dou graças ao meu Deus a vosso respeito, o propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Quem deu a graça para aqueles irmãos, quem morreu para aqueles irmãos foi Cristo Jesus e não Paulo. Então Paulo reconhece que ele foi o fundador daquela igreja.
mas a pedra fundamental é Cristo Jesus. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Paulo, aqui no versículo 5, ele enumera especificamente quais são os motivos pelos quais ele dá graça. Observe, ele vai dizer no versículo 4, eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Eu dou graças pelo quê? Porque em tudo vocês foram enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento de Deus. É muito interessante aqui porque Paulo, até aqui nesse sentido, esse é um dos pontos também que Paulo vai estar tratando na carta, essa questão do conhecimento. Para o grego, não é? Era importante essa questão ali do conhecimento, o embate, né? Quando entra ali naquela igreja essa celeuma de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eles estão discutindo o quê? O discurso, a fala, né? A oratória daquelas pessoas. Por quê? Eles eram um mundo helenístico. E os gregos, eles prezavam o quê? Pelo conhecimento. Os gregos, eles tinham por hábito dizer, eu sou de tal filósofo, aí o outro dizia, eu sou de tal filósofo. Assim como nós, por vezes, temos por hábito dizer, vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Eu sou de Bolsonaro, eu sou de Lula, misericórdia, né? Exemplo ruim. Mas as pessoas se identificam assim. E eles ali se identificavam, e Paulo está dizendo, vocês receberam da parte de Deus, vocês foram enriquecidos em todo o conhecimento, em toda a palavra. Então não seja de fulano, não seja de cicrano, seja de Cristo Jesus, que foi quem deu todo esse conhecimento e sabedoria a vocês. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Quem é o sujeito oculto dessa expressão? É Deus, não é, irmãos? Deus Pai. Quem é que dá? Quem é que confirma o testemunho de Cristo Jesus na vida dos coríntios? Deus. Então, o sujeito implícito nessa oração é Deus. Esta oração está dizendo que foi Deus Pai quem confirmou o testemunho de Paulo acerca de Cristo ao conceder as dádivas do Espírito para aqueles irmãos. Versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando Paulo vai tratar aqui a respeito dos dons, Paulo vai relacionar ali os diversos dons que existem na vida daqueles irmãos. E aí nós vamos ver como que aqueles irmãos são abençoados, não é? Por toda sorte de dons, porque é até é como se fosse um paradigma ou uma ironia, não é? Mas é uma igreja com tantos erros. Uma igreja que a gente costuma pregar como exemplo da igreja que nós não devemos ser. E, no entanto, Paulo está aqui afirmando, e, no entanto, essa igreja foi, de fato, abençoada com toda sorte de dons. Porque, capítulo 12, versículo 6, Paulo começa, olha, e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito o dom de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Então, essa era uma igreja dotada de toda sorte de dons. Apesar de toda a sua problemática, era uma igreja realmente que era abençoada nesse sentido. E quando nós paramos para observar essa igreja, nós vamos ver que
Praticamente nós podemos dizer, irmãos, que só o capítulo 15, que quando Paulo vai falar ali com aqueles irmãos a respeito da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição, esse era um assunto teológico que aqueles irmãos estavam em dúvida. Os outros assuntos eram assuntos comportamentais, eram assuntos com relação à busca pela santidade. E hoje, se nós pararmos para observar dentro de nossas igrejas, nós vamos ver que muitas das vezes nós incorremos nesse tipo de dificuldade. Irmãos, enquanto líderes, eu vou desabafar com os irmãos. É muito difícil, porque é muito tempo gasto com besteira. Desculpa, né, ser assim, mas com coisa, sabe, superficial. Com disse-me-disse, com discussão, com briguinha tola, que é exatamente o que acontecia aqui. Eram pessoas querendo defender a oratória, não porque eu gosto da mensagem do pastor tal, porque eu gosto de ouvir o pastor tal. Ah, hoje quem vai pregar é o fulano, eu não vou. Ah, eu só gosto da equipe de música tal, eu não gosto quando canta tal equipe. Ah, eu sei falar assim, ah, eu realizo milagre. Ah, eu sou melhor porque eu tenho o dom da palavra. Discussões, posicionamentos, né? As pessoas querendo demarcar seu território dentro da igreja. E nós precisamos parar, irmãos, porque o tempo que se gasta resolvendo essas questões, essas picuinhas que entristecem o coração um dos outros, acaba fazendo com que isso tudo desvie o objetivo principal da igreja, que é levar Cristo a todos os que não conhecem Ele como o único, suficiente Salvador. Observe isso no exemplo da carta. É óbvio que a carta é muito útil para os nossos dias. E assim Deus quis que fosse composto o cânon bíblico, contendo essa carta aqui de tanta repreensão de Paulo àquela igreja. Mas veja a diferença dessa carta para a carta aos Romanos, quando Paulo trata ali de questões teológicas tão importantes para o conhecimento e o entendimento daqueles irmãos. Vamos lá. Aqui, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está falando da igreja do agora e da igreja futura, não é? O já e o ainda não da igreja. E aí no versículo 8, Paulo diz, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, então, aqui junta a realidade da fidelidade divina com o chamado divino de Deus àqueles crentes, não é? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. E assim, irmãos, nós encerramos essa primeira parte da carta de Paulo aos Coríntios. Falamos aqui sobre a saudação e a partir da próxima semana nós entraremos então ali no conteúdo, quando Paulo já começa falando ali da exortação à unidade daqueles irmãos. Que o Senhor possa estar nos abençoando cada dia mais, que Ele te dê um restante de dia abençoado e que essa palavra possa estar falando fundo em seu coração. Que o Espírito Santo possa estar te revelando a vontade dele, né? Te instruindo em toda a sabedoria e conhecimento. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.